Bom, o tema de hoje é falar sobre a anatomia básica da coluna vertebral, que é composta pela medula, pelo canal vertebral. A medula espinhal é uma massa cilíndrica de tecido nervoso que fica localizado dentro do canal vertebral. No homem adulto, ela tem aproximadamente 45 centímetros, a medula, né? Seu limite superior é no bulbo, que fica na altura do forame magno, e seu limite inferior fica geralmente na altura da vértebra de L2. A medula ela termina se afilando, formando um cone medular, que continua em vários filamentos delgados meníngeos que chama de filamento terminal. Na medula a gente vai ter duas dilatações, né? Ela não tem um calibre uniforme. Tem a dilatação mais superior, e é chamada de intumescência cervical, e tem a intumescência lombar, que é mais inferior. Esses dois locais, respectivamente, correspondem às áreas que saem os nervos, e onde tem a substância cinzenta, correspondente aos membros superiores e inferiores, respectivamente, formando ali os plexos braquial e o plexo lombosacro. Nessa figura a gente vê aqui o final da medula, que seria o filo terminal, a cauda equina, que seriam as raízes que vão saindo do final do cone medular aqui em cima. As raízes continuam sendo emitidas a partir daí e formam aqui a cauda equina. Aqui mostrando a intumescência lombar, que dá origem ao plexo lombosacral. E aqui na parte mais superior a gente tem a intumescência cervical, que vai dar origem ao plexo braquial. Quando a gente faz um corte transversal da medula, a gente vê alguns sulcos longitudinais passando por ela. Os mais importantes são o sulco mediano posterior, aqui a fissura mediana anterior, aqui o sulco lateral anterior, o sulco lateral posterior e o sulco intermédio posterior. Esse sulco intermédio posterior ele só vai existir na região cervical. Na medula, a substância cinzenta ela se localiza na parte interna, e no meio dela a gente tem o canal central da medula, onde é um local que flui líquor, mas que frequentemente ele está mais colabado do que efetivamente aberto com líquor dentro. Faz um formato de borboleta ou de H, a substância cinzenta da medula, e a substância cinzenta é dividida em três colunas. Temos a coluna posterior, a coluna lateral e a coluna anterior. A coluna lateral ela não está em toda a medula. A lateral ela só aparece na coluna torácica, principalmente, e na coluna lombar. Em apenas parte da coluna lombar, né? E aqui, igual eu falei, o canal central da medula, que embriologicamente ele vem do tubo neural, é um resquício do tubo neural. E por volta da substância cinzenta a gente tinha a substância branca, que é formada por três funículos. O funículo anterior, aqui, o funículo lateral e o funículo posterior. Na parte cervical da medula, o funículo posterior vai ser dividido em dois pelo sulco intermédio posterior, que vai ser o fascículo grácil, mais medial, e o fascículo cuneiforme, que é mais lateral. Isso vai acontecer só na coluna cervical. Do sulco lateral anterior e do lateral posterior saem os filamentos radiculares, que vão se unir para formar a raiz ventral e dorsal dos nervos espinhais. Essas duas raízes vão se unir para formar os nervos espinhais. Existem no total 31 pares de nervos espinhais. Desses 31, 8 são cervicais, 12 são torácicos, 5 são lombares, 5 são sacrais e geralmente um é coxígeno. Um é do coxígeo. É importante atentar que existem 8 pares de nervos cervicais, mas a gente tem só 7 vértebras, porque o primeiro par cervical de C1 ele vai emergir acima da primeira vértebra cervical. E o último par cervical, né, o oitavo par de C8, ele vai emergir abaixo da sétima vértebra.
Essa figura aqui tem o objetivo de mostrar que o ritmo de crescimento da coluna é diferente da parte dos corpos vertebrais e da parte da medula em si. A gente não tem uma correlação exata da vértebra com a raiz que sai do forame intervertebral de cada vértebra. Por exemplo, aqui representado uma lesão que pode acontecer na vértebra T12 pode gerar uma lesão da coluna lombar. Existe uma regra para a gente saber então a relação da vértebra com o segmento lombar, o segmento medular. Quando vai de C2 até 10, a gente faz só uma soma de mais 2 para a gente saber qual que é o segmento medular correspondente. Por exemplo, a vértebra de C6 vai estar sobre o segmento medular de C8. A partir de T10, T11 e T12 eles vão estar relacionados com segmentos lombares. E o segmento de L1, que é o finalzinho da medula, vai estar relacionado com os segmentos do sacro, 5 segmentos sacrais. Bom, no total a gente tem 7 vértebras cervicais, 12 vértebras torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e 4 no cóccix. As vértebras sacrais e coxígenas podem estar totalmente fundidas, dando um total de 33 vértebras. No começo a gente vai ter aquela, o C1 vai sair por cima da vértebra de C1 e C2 por baixo da vértebra de C1. Isso vai se corrigir na coluna torácica, onde C8 vai passar por baixo da vértebra de C7 e T1 já vai começar a passar por baixo da vértebra de T1. A partir de T1, então, a raiz nervosa passa por baixo da vértebra correspondente. Na cervical, como tem uma a mais, a primeira passa por cima e se corrige na última, quando o C7 tem o C8 passando por baixo dela. E então a gente tem um total de 33 vértebras e um total de 31 nervos que saem dos segmentos da coluna. Bom, essa figura anatômica tem o objetivo de mostrar a formação da raiz dorsal dos nervos, aqui atrás, como a gente já falou antes. A raiz anterior sai aqui do sulco lateral anterior e a raiz posterior sai do sulco lateral posterior. Mostra também os envoltórios da coluna, aracnoide, a pia mater e a dura mater. E também mostra aqui o ligamento amarelo, algumas outras estruturas. Tá? Mas basicamente é isso aí.